Fala pessoal, aqui é Renan Manso da Bizu e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu já falei que eu gosto muito, que são os fundos de investimento, e hoje a gente vai falar especificamente sobre os fundos de ação e como você pode usar eles para o bem e como eles também podem ser um vilão na hora de você escolher os seus investimentos. Então, sem mais demora, já deixa o like aqui embaixo no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Vai estar aparecendo o meu Instagram aqui, mas na descrição também tem o Instagram do Fábio, tem o Instagram da Bizu. Lá a gente está postando conteúdos diariamente sobre vários tipos de temas que acontecem no mercado financeiro e algumas coisas também que acontecem na nossa vida ali, para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é trabalhar no mercado financeiro. Beleza? Então, chega de demora e vamos pro vídeo. Beleza, a gente já falou um pouco sobre cada um dos prós e dos contras de você investir num fundo de investimento. Eu não vou falar de novo um por um aqui detalhadamente, porque eu já falei aqui nesse vídeo que está aqui em cima no nosso card, que foi o vídeo sobre fundos de renda fixa. Então, se você tiver um pouquinho de dúvida ainda e não souber exatamente como é que funciona, tem aqui ou nesse vídeo que eu falei de renda fixa e também tem no outro vídeo que eu mandei lá em cima ali, que é o vídeo especificamente sobre fundos, que foi o primeiro vídeo da nossa série. Lá eu falei um pouco mais completo sobre cada um dos prós e dos contras de cada tipo de investimento. Então, por isso eu vou tentar não repetir, porque senão vai ficar uma coisa chata todo vídeo falando a mesma coisa. Beleza? Então, as características de um fundo de investimento em ação são coisas que vocês devem começar a entender melhor. Fundo de investimento em renda fixa é FIRF, Fundo de Investimento em Renda Fixa. Fundo de investimento em ação é o que? FIA, Fundo de Investimento em Ação. Fundo multimercado é FIM, ou seja, Fundo de Investimento Multimercado. Então são nomes que vocês precisam começar a entender ali melhor para poder não fazer muita confusão na hora de escolher onde você vai investir seu dinheiro. Então hoje a gente vai falar sobre os fundos de investimento de ação, que também podem, em alguns lugares, são conhecidos como fundos de investimento de renda variável. E por que algumas pessoas chamam assim? Porque apesar de ser composto por majoritariamente ações, né, lembrando que alguma das principais características de um fundo de ação é ter 67% no mínimo do patrimônio líquido do fundo investido em ação, ou também podem ter ali bônus de subscrição, podem ter direitos de subscrição, outras coisas que podem ser convertidas para ação, e também no máximo 33% em outros títulos públicos. E aí por isso que alguns lugares chamam de renda variável, porque você pode não necessariamente ter somente ação no fundo, mas você pode ter até 33% de títulos públicos para poder investir ali. A gente vai falar de novo sobre só uma passada sobre como é que eu gosto de analisar cada tipo de fundo de investimento, que isso não vai mudar para nenhum deles, que é o quê? Pelo menos um histórico de 36 meses, como eu falei já no outro vídeo de renda fixa. Se você pegar um histórico dos últimos 12 meses só, qualquer ação que você tivesse comprado lá em abril de 2020, muito provavelmente hoje você está com lucro nessa ação. Então por isso que o histórico muito pequeno não vale muito a pena você analisar. Eu gosto do prazo de 36 meses. Eu gosto também de olhar quem é o gestor, qual é a gestora que está tomando conta desse meu fundo, para saber se vale a pena ou não, se tem um histórico de rentabilidade interessante ou não. Tem vários fundos que vocês podem olhar na sua corretora, lá na plataforma de fundos, que vocês vão ver que já tem ali 5, 10 anos de idade, de histórico para você analisar, e são fundos que estão batendo o seu benchmark. E agora sim é uma coisa que a gente tem que falar muito sobre isso. O que é o benchmark? Ele é aquela meta. Qual que é a meta que você vai querer atingir? Normalmente o fundo de renda fixa, ele coloca o CDI como benchmark, ou seja, ele vai tentar bater o CDI. E alguns outros fundos de renda fixa também podem usar o IPCA, o IGPM, aí vai depender de um fundo para o outro. Nos fundos de ação, normalmente você tem ali o benchmark sendo o Ibovespa, mas você também pode ter o BRX, você pode ter vários outros índices que o pessoal quiser. Um cuidado muito grande que você tem que ter aqui. Infelizmente, algumas gestoras usam o benchmark errado, pelo menos na minha opinião. Tem benchmark aqui que é IPCA mais 2, IPCA mais 3 para fundo de ação. Né? Então, hoje no Brasil já é mais difícil acontecer isso, questão de legislação e questão de divulgação também. Tem muita gente que já está mais atenta a esse tipo de coisa, mas infelizmente ainda acontece. É muito comum você ver hoje um fundo multimercado
que pode investir em qualquer porcentagem em qualquer lugar. E esse fundo com quase 70% em ação dentro do fundo e usando lá o benchmark dele, o CDI, que é um absurdo, né? Então o cara se alavanca em ações e coloca lá que o benchmark dele é bater a renda fixa. É uma coisa que não faz muito sentido. Já então, como eu falei, nos fundos de ação eu gosto de olhar isso e ver qual que é o histórico do fundo em relação ao benchmark dele. Se o fundo está perdendo ou está ali muito pau a pau com o benchmark, talvez seja melhor você comprar ETFs, em vez de você comprar propriamente o fundo de ação. Porque se ele está seguindo ali o benchmark, você vai lá e compra diretamente o benchmark e você corre um risco muito menor do que no gestor. Né? Porque apesar do gestor ter lá a meta dele fazer isso, aquilo, pode ser que ele tome uma decisão errada, que aconteceu com um dos grandes nomes aqui dos nossos fundos de investimento, que foi com o Alaska, né? O Henrique Breda, que hoje para mim é um dos maiores gestores de renda variável do Brasil. Ele tomou uma decisão ali em um dos fundos dele, que apostou num determinado sentido dos investimentos e aconteceu totalmente o oposto, e tem muita gente que perdeu muito dinheiro com o fundo dele. Por esse motivo, ele é um fundo ruim? Não. Eu ainda gosto muito do Alaska, mas é o que eu falei, vocês têm que tomar cuidado com o tipo de investimento que você vai fazer, se vale ou não a pena, e tem que estar ciente dos riscos. Tá? Então é uma coisa boa que eu gosto de pensar. Vou falar aqui da parte positiva e negativa. A liquidez, a mesma coisa que eu falei no renda fixa, serve aqui para o fundo de ação, que é pró e contra. O pró é que você pode tentar vender aquela sua ação e não conseguir, mas no fundo de investimento você pediu o resgate, você vai ter seu dinheiro e acabou. Tá? Então esse é o pró da liquidez. E o contra é a mesma coisa. Se você está tentando resgatar agora a ação, você sabe que caiu, mas vai subir, então você quer deixar o seu dinheiro parado. Só que o vizinho lá está tentando resgatar, o resgate dele vai impactar diretamente na sua rentabilidade. Por quê? Porque o dinheiro, quando ele sacou, o gestor teve que vender coisas no prejuízo. Isso vai impactar você. Taxa de administração, performance, mesma coisa, tem que tomar cuidado. Quando você for olhar na sua gestora lá, na sua corretora, na verdade, você vai ver que tem ali a taxa de quanto que rendeu nos últimos 12 meses, quanto que rendeu nos últimos 36 meses. Aquilo ali já é líquido, ou seja, já está descontado as taxas de administração e de performance. Aquilo é quanto vai vir para você antes do imposto de renda. Tá? Então essa é uma coisa que você tem que sempre olhar. Vamos supor que você olhou o índice Ibovespa. E o índice Ibovespa rendeu nos últimos 12 meses, sei lá, 10%. O fundo te rendeu 10,2% nos últimos 12 meses. Ou seja, por 0,2% você assumiu um risco muito maior do que simplesmente comprar um índice, pelos motivos que eu já falei. Que o gestor pode tomar uma decisão errada e apostar na queda do índice e o índice subir e você perder dinheiro no curto prazo. Então esse é um risco que você tem ali que tomar conta. A parte boa é o que eu falei já, os prós. O tempo, que você não vai ter gasto de tempo analisando centenas de ações hoje no mercado brasileiro, você simplesmente delega essa função para um gestor e vai lá para o parque com a família, ou vai para a praia, vai fazer um churrasco em casa, vai ficar em casa assistindo Netflix, vai fazer o que você quiser fazer, vai ficar lá vendo os vídeos da Bizu o dia inteiro, lá maratonando aquele monte de conteúdo que a gente já postou para vocês aí ao longo do tempo, e não vai precisar se preocupar com o investimento, porque vai estar lá na mão de um gestor conhecido e simples assim. Você tem também a possibilidade de ter mais ações, né? Então, vamos supor, tem alguns fundos que podem negociar BDR, né? Fundos de ação internacional que negociam BDRs, e você tem BDRs que chegam a custar 600, 700 reais cada BDR. Então imagina, você vai comprar lá uns 100, 200 BDRs desse daí, quanto de dinheiro você não ia precisar com pessoa física para fazer. E através do fundo, talvez com 100 reais, 200 reais, você já consiga investir nesses BDRs aí de 200, 300 reais cada um BDR. Aí você vai diversificar. A diversificação, mesma coisa, quando você investe por meio de fundos de ação, você está diversificado em várias ações que talvez sozinho, como mais uma vez eu falo, com 100 reais você não consegue comprar uma porrada de ações. Se você for comprar, você vai pegar no mercado fracionário e por mais que você seja isento de taxa de corretagem na sua corretora, você tem que sempre olhar o preço do fracionário e do lote cheio. Normalmente, o fracionário é mais caro do que o lote cheio. Tá? Então, você comprar 100 ações no mercado fracionário, normalmente sai mais caro do que você comprar um lote cheio de 100 ações. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. A liquidez já falei, né, da diferença de um para o outro. E aqui, para mim, uma das principais partes negativas de você investir em ação. O fundo de ação,
diferentemente de você investir em ação avulso, você paga imposto de renda independentemente de quantos R$ 1.000 você vendeu naquele mês. Por exemplo, vamos supor que você tem R$ 20.000 em ações que você quer vender hoje, aqui em setembro. Vendi esses menos de R$ 20.000, qual que vai ser o meu imposto de renda nesse valor? Zero. Não importa quanto que eu tive de lucro. Se desses 19 mil, 15 mil foram de lucro, não importa, vou pagar zero de imposto. Já através do fundo de investimento, não. No fundo de investimento, eu fui lá e eu resgatei, por exemplo, R$ 1.000 só, eu vou pagar 15% de imposto de renda em cima do valor que estava do lucro, né? Então esse é o problema. Se desses R$ 1.000, 500 eram de lucro, eu vou pagar 15% em cima desses R$ 500. Ele não tem essa isenção do IR. Então essa é a principal desvantagem de você investir através de fundos e não através de ações avulsas. Mas, como eu falei, a vantagem maior é você ter uma pessoa lá escolhendo por você, você não vai precisar ficar lá no seu home broker, às vezes 2, 3, 4 dias direto olhando um por um para aproveitar as melhores ações. Às vezes aquela ação que você gosta muito caiu 4% num dia e você deixou de comprar porque você não viu isso, né? Então já no fundo talvez o gestor tivesse atento a esse mercado ali e conseguisse comprar essa ação. Então várias coisas desse tipo que você pode ter vantagem através de fundos e não através de avulso. Esse é um problema que a gente tem que fazer aí. Beleza, pessoal? Então acho que é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Tentei fazer o mais rápido possível esse vídeo para a gente não perder muito tempo. E como eu falei, o mais complicado ali que a gente tem para identificar quais são as diferenças entre um tipo de fundo e outro. Porque na maioria das vezes, tudo que eu vou falar de um fundo, ele serve para vários tipos de fundos, né? Então, o fundo de ação também tem as mesmas vantagens e desvantagens do fundo de renda fixa, com algumas pequenas diferenças, como por exemplo, no fundo de renda fixa tem o cobre cotas, que é aquela antecipação de imposto de renda a cada 6 meses. Já no fundo de ação ele não tem o cobre cotas, então você não vai ser influenciado por isso. Mas, em compensação, a ação você vai pagar o imposto de renda sobre o lucro que você obteve em cima de qualquer valor, enquanto na ação propriamente dita, vendendo ali o mercado avulso, você não paga no limite de R$ 20.000 por mês. Tá? Então, basicamente são essas aqui as coisas que eu tinha para falar para vocês sobre o fundo de ação. Não esquece, deixa aqui o like pra gente, ajuda muito o nosso vídeo, ajuda a gente a crescer o canal, ajuda a gente a conseguir produzir mais conteúdos com maior qualidade. Deixa aqui nos comentários também o feedback desse vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que você acha que a gente pode melhorar, qual tipo de conteúdo que você gostaria de saber também, de você gostaria de aprender um pouco mais aqui. Deixa pra gente também lá no nosso Instagram, tem ali, tá passando aqui embaixo no Instagram, deixa lá pra gente nos comentários, a gente está postando conteúdo toda semana sobre vários temas que a gente já falou ali no começo do vídeo, então deixa lá, vai ajudar bastante o nosso crescimento e é bom pra gente também saber se a gente está agradando, se a gente precisa melhorar, o que a gente precisa melhorar e o que tá bom, que dá pra manter, beleza? Então se inscreve no canal se você não for inscrito e daqui uns 2, 3 dias deve estar saindo o vídeo do Fábio também, falando um pouco mais sobre investir em ações, aí sim no mercado avulso, né? No mercado à vista que a gente chama, que é você ir lá e montar a sua própria carteira de ações, beleza? Então valeu pessoal e até semana que vem.